Teve uma pessoa lá no Instagram que me perguntou: apartamento com aluguel de 1,2% ao mês, consigo melhor retorno com ETFs? Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar uma confusão muito clássica que acontece quando as pessoas comparam classes de ativos diferentes, tá? Então neste vídeo eu vou explicar para você principalmente quais são as diferenças da expectativa de retorno em cada uma das principais classes de ativos, desde renda fixa até ações, até imóveis, até private equity e negócios locais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube, então você pode perguntar lá e eu respondo por aqui. E também um anúncio rápido, eu vou fazer uma série sobre investimentos globais, como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, um passo a passo completo, gratuito e online, que vai ocorrer nos próximos dias, então clica no link que está na descrição para você ser notificado, não perde, hein? Então agora vamos direto para o conteúdo. Quando ele me perguntou o apartamento com aluguel de 1,2% ao mês, enfim, rendendo muito bem, né? Isso é uma rentabilidade de 14% ao ano, ele perguntou se ele conseguiria melhor retorno com o ETF. Primeiro que isso daí não significa nada, né? Porque na realidade um ETF é um fundo de investimento, simplesmente, não sei no que ele investe. Portanto, a pergunta seria equivalente a: eu invisto em um apartamento que me rende muito bem o aluguel. Eu conseguiria um maior rendimento investindo em fundos de investimento? Sim, claro, depende do seu fundo de investimento. Mas vamos agora explicar qual é a diferença de você investir em um apartamento que dá um aluguel enorme de 1,2% ao mês e você investir, por exemplo, em ETFs de ações, ou ETFs de renda fixa, ou até ETFs de private equity, né, que é um estágio anterior ao investimento em ações. Quando você considera qualquer projeto, seja ele uma empresa, seja ele um apartamento, seja até a renda fixa, que são promessas de juros constantes, você vê que nada mais são do que projetos que têm um fluxo de caixa futuro. Em qualquer situação, você está comprando um fluxo de caixa futuro. Quanto que você vai pagar por este fluxo de caixa? Depende de algumas variáveis, né? Por exemplo, eu poderia pagar apenas 3 vezes o lucro anual para conseguir comprar este projeto. Em uma outra situação, eu poderia pagar 5 vezes um determinado lucro anual para comprar o mesmo projeto. Por que eu pagaria mais caro? Por 2 principais motivos. O primeiro motivo seria porque você vai ter um crescimento esperado daquele lucro futuro, então, portanto, você aceita pagar mais hoje. E um segundo motivo que a gente observa principalmente na renda fixa é porque estes fluxos futuros eles são mais seguros do que aqueles fluxos futuros que não são tão seguros assim. Portanto, para reduzir o seu risco, você diminui o preço, ou seja, o capital investido. Colocando em uma escala para você entender, aqui eu coloquei as diversas rentabilidades acima da inflação, né? Portanto, aqui a escala preta, esta régua aqui, que vai de menos 5, né? Passando por 0 até 40% ao ano. E aqui na outra barra eu coloquei o PL correspondente, ou seja, a relação de preço sobre lucro correspondente. Se você tem um investimento que vai lhe pagar 40% ao ano, você investe em algo que tem um PL de 2,5. Se você investir em ativos que rendem menos, por exemplo, ali, que rendem 20% ao ano, você está investindo em algum ativo que tem um PL de 5, algumas ações já negociam nesses múltiplos. A primeira classe de ativo que eu gostaria de falar para você são os títulos públicos de países desenvolvidos, que hoje tem uma expectativa de retorno próxima a 0, um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo do país que você escolhe, mas no geral, principalmente quando a gente vê a zona do euro e os Estados Unidos, tem uma expectativa de retorno negativa, né? Então títulos como, por exemplo, SHY, que é negociado nos Estados Unidos, que é um fundo, ele investe em títulos americanos e tem também uma taxa de expectativa de retorno negativa, certo? Quando a gente passa para a próxima classe de ativos, são títulos públicos emergentes. Desta vez você tem uma expectativa de retorno um pouco maior. E dando um exemplo concreto para você, você pode investir nessa classe de ativo que já tem uma expectativa acima da inflação, com o ETF EMB, que é negociado nos Estados Unidos. E quando nós passamos lá para ver as características do fundo, você pode ver que a qualidade de crédito dele fica muitas vezes acima do grau de investimento, ou seja, são a títulos mais seguros, né, que fica do BB para cima, e também o do BB para baixo, que são aqueles ativos que são sem grau de investimento, que a gente chama de junk bonds, né? Ou seja, títulos lixo, né? Com maior risco. Aqui eu peguei a lista de todos estes títulos que pertencem a este fundo para você entender. Por exemplo, títulos mais arriscados, títulos que pagam muito, como por exemplo do Sri Lanka, da Argentina, pagando 16, 18% ao ano em dólar, porque de fato, né, eles têm um risco de calote muito grande. Quanto mais para baixo você vem, você já vê títulos que pagam 8%,
8% ao ano em dólar, 7% ao ano em dólar. Isso tudo é bem acima da inflação do dólar histórica, que ficou ali entre 2% e 3% nos últimos 20 anos praticamente. Quando a gente vem ver onde está o Brasil, por exemplo, você já vê aqui que o Brasil está pagando internacionalmente 5,5% em dólar mais ou menos, um título emitido em 2016, outro título emitido em 2014, em 2009, pagando proximamente aqui a um pouco acima de 5% ao ano em dólar. Quanto mais para baixo você vai, mais seguro fica, né? Você já viu que teve períodos no Brasil, ali em junho de 2020, em março de 2019, que o Brasil estava conseguindo pegar dinheiro emprestado no exterior pagando menos de 4% ao ano em dólar. Você vê que inclusive existem títulos públicos de outros países que são ainda mais seguros, ó, que por exemplo o mercado aceita pagar menos de 2% ao ano para dar dinheiro emprestado, por exemplo, para o Chile, para as Filipinas, para a Colômbia, por exemplo, e para o Catar. Então você vê que são países mais seguros e que você tem um mix em que você consegue ganhar da inflação de maneira geral, claro que não com essas taxas, mas as taxas mais caras você consegue ganhar da inflação de maneira geral. A próxima classe de ativo é a renda fixa privada, é o que a gente chama de crédito privado. Novamente, assim como países emergentes, você pode ter crédito com grau de investimento mais seguro ou sem grau de investimento, portanto, do tipo junk bonds, maior risco, né? Isso que a gente chama de high yield ou investment grade. Quando nós procuramos qual é o juro que você poderia esperar receber, desde aqui de um título do mais arriscado possível, né, do tipo CCC, que é na beira do calote, que é essa linha verde, em dólares, hoje, esse tipo de título estaria pagando para você 7% ao ano em dólar. No pico da crise, né, você poderia receber 18% ao ano em dólar. Sempre que tem uma crise, aumenta esta expectativa de retorno, porque aumenta muito o risco. Não quer dizer que você vai ganhar isso daqui. Se espera que você tenha a promessa de receber isso daqui, mas você terá muito provavelmente algum grau de calote, portanto reduzindo a sua expectativa de retorno total. Títulos aqui, que são na linha azul, conforme você vê, é o limite do crédito BB, ou seja, é o limite entre a renda fixa com grau de investimento e a renda fixa sem grau de investimento. Portanto, aqui o limite seria ganhando aí aproximadamente 3 a 4% ao ano em dólar. Acima disso, você já está com o que a gente chama de high yield, né, de maior risco. Então, isso aqui é o que você pode esperar ganhar entre 5 e 8% ao ano em dólar aproximadamente. Um dos fundos que você poderia investir para conseguir esse tipo de retorno emprestando dinheiro para empresas privadas, portanto, comprando debentures, é o SHY, certo? Em que você empresta sem grau de investimento, portanto, com maior risco, tendo esta expectativa de retorno que eu acabei de mencionar aqui, tendo uma expectativa hoje de juros que você vai receber em relação ao preço atual de 3,78%. Historicamente, os títulos desta carteira aqui, deste fundo, contrataram acima de 5% ao ano em juros que eles pagariam, certo? Outra classe de ativos são os imóveis, né? E aqui depois, no final do vídeo, eu vou mencionar sobre aquele caso específico do rapaz que estava com o imóvel rendendo 1,2% ao mês. Mas imóveis, eles são o intermediário em termos de risco e retorno em relação à renda fixa privada e ações de maneira geral, tá? Então aqui imóveis, por exemplo, você vê quanto que poderia render acima no Brasil dos títulos públicos. Historicamente, entre 2% e 4% acima de títulos públicos é o spread de risco que você ganha a mais por aceitar um ativo que tem uma menor liquidez, muitas vezes que tem um risco, obviamente, de vacância maior, de localização maior, um risco de mercado de ciclo econômico naturalmente bem maior, né? E o mesmo se aplica também fora do Brasil. Aqui eu peguei quanto que rende o yield, ou seja, a rentabilidade, né, de aluguéis acima dos títulos públicos na Europa neste caso. Então você vê ali que em 2009 e 2010 você alugar imóveis na Europa poderia render ali entre 5% e 6% de maneira geral nominal, tá? Você vê que essa linha pontilhada eram os títulos públicos, eles caíram e também caiu o yield, ou seja, os aluguéis que você recebe se você alugar um apartamento, um imóvel na Europa, né? Hoje estão rendendo aproximadamente 4% em termos nominais, porque os juros estão praticamente zerados, certo? Então isso aqui é o que você pode esperar e você observa que você tem praticamente o mesmo spread, a mesma diferença em relação aos títulos públicos brasileiros e o IFIX, que são os nossos fundos imobiliários aqui. Como que você poderia investir em imóveis globais? Você poderia fazer isso através de um ETF, como por exemplo o REIT, né, que é um ETF de REITs globais. Muitas vezes os REITs eles têm uma característica muito mais próxima de ações, porque eles são alavancados e também porque eles são negociados em bolsa, então eles têm uma correlação maior com o mercado do que se você comprasse um imóvel próprio, isolado, um imóvel local. Mas logicamente diluem o seu risco, tá? Mas isso aqui é uma
forma bem eficiente de você conseguir fazer isso. Outra forma também, se você investe através de fundos irlandeses que acumulam os dividendos, portanto, você não é tributado pelos Estados Unidos naquela tributação de 30% na fonte, seria pelo SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS, que é europeu, ETF, que aqui é de acumulação, certo? E daí aqui você vê o código dele é GLRA para comprar em dólares. Na Bolsa de Londres também você conseguiria. Seguindo aqui nas classes de ativos, você observa ações, portanto, public equity, né? Equity nada mais é do que o patrimônio das empresas. Você poderia comprar o patrimônio das empresas de maneira pública. Portanto, na Bolsa de Valores, qualquer um pode ir lá e pode comprar. Eu não vou me alongar muito aqui, porque no canal eu já falo muito de ações, mas de maneira geral você poderia ter essa alocação com ETF como VT, por exemplo, que é global e investe em ações de maneira geral. A próxima classe de ativo que eu gostaria de falar para você é justamente Private Equity, que seria aquela situação anterior às empresas na bolsa, né? Quando nós observamos o ciclo de vida de uma empresa, ela começa primeiro aqui com a capitalização semente, né? Em que as pessoas, os fundadores ou a família ou até amigos colocam dinheiro naquele projeto, o projeto ele começa a crescer e daí começa a receber algum tipo de investimento privado porque não teve nenhuma negociação em bolsa de valores, ninguém colocou o dinheiro na bolsa de forma pública. Investidores privados, fundos privados fazem o que a gente chama de venture capital, que é aquele investimento mais arriscado para empresas menores. E depois vem essa parte de private equity. A private equity nada mais é do que aquele investimento um pouco maior, de algumas dezenas ou até centenas de milhões de reais, para capitalizar a empresa, para que ela possa crescer e posteriormente para que ela possa entrar na bolsa de valores, pegando o dinheiro do mercado de uma maneira bem mais direta, certo? Obviamente, desde o início até a bolsa de valores, a empresa ela vai ficando proporcionalmente mais cara, portanto a expectativa de retorno diminui, né? É muito mais arriscado você investir em seed capital do que você investir em ações na bolsa de valores que já fazem parte do IPO, de toda aquela tratativa para a empresa captar dinheiro na bolsa. E depois você vê ali a parte de buyout. Buyout nada mais é do que alguns fundos de maneira privada captarem dinheiro com dívida e comprarem empresas que podem ser públicas ou privadas, de maneira a conseguir capitalizar a empresa, melhorar a empresa e depois revendê-la a um preço maior. Então, na realidade, de maneira geral, Private Equity consegue juntar essas duas pontas, né? Tanto a parte de Venture Capital, quando a empresa está no início, como também Buyout, em que a empresa já é maior, mas está sendo reestruturada, recapitalizada. Mostrando desde 1984 até 2015, você vê que o retorno, por exemplo, tanto de Venture Capital como de Buyout, foi aproximadamente de 20% ao ano em dólares, né? E ações, propriamente dita, tiveram um retorno ali próximo a 10% ao ano em dólares. Você vê então que renda fixa, de maneira geral, títulos públicos tiveram um rendimento bem menor no período. Então você vê como você pode esperar uma rentabilidade maior por assumir muito mais risco. E é importante que você veja o que significa risco, né? Quando a gente vê o total do investimento feito em Venture Capital e Buyout, você vê que o percentual de ações que tem um retorno negativo, que você perde todo o seu dinheiro, é muito maior, né? Aqui acima de 50% de perda em Venture Capital, ou seja, naquele capital investido em empresas menores. Isto não acontece com Public Equities, né? Basicamente só 10% das empresas públicas, né, que estão na bolsa de valores tendem de fato a ir a zero ou, enfim, quebrar de maneira geral. Podem ter um péssimo retorno, mas elas não quebram com tanta frequência como empresas muito menores. Você está assumindo esse risco e você precisa ter noção deste risco. Como que você poderia investir em Private Equity? Normalmente, por definição, ela é private, ela é privada, portanto você não teria acesso público como acontece na bolsa de valores. Então depende da sua corretora, você encontrar alguma abertura de fundo para você conseguir entrar. Você poderia investir, por exemplo, em empresas que fazem a gestão de Private Equity. Lógico, não é a mesma coisa, mas tem alguma correlação. Por exemplo, lá na Irlanda você consegue comprar o Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF. Este aqui é de capitalização, o problema dele é que ele é só negociado em euro, tá? Mas esse aqui é de capitalização e você teria como comprar. Uma outra possibilidade também é você investir nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, comprando o PSP. Naturalmente ele não é de acumulação, ele é de distribuição, mas você teria como comprar ele. E ele investe novamente em várias empresas aqui, principalmente, por exemplo, aqui a Blackstone, a Carlyle Group, que são empresas de Private Equity que fazem a gestão de Private Equity. Não são os fundos, você não está investindo em pequenas
pequenas empresas, você está investindo na gestora, mas é algo que tem alguma correlação. Mas você precisa ter consciência do seu risco, tá? Então eu peguei, por exemplo, o PSP, que é de Private Equity, e você vê ali que na crise de 2008 ele teve uma queda de incríveis 85%, frente ao S&P 500, que teve uma queda de metade, né? 48% de queda. Então você precisa entender que você está assumindo bem mais risco quando você investe em Private Equity e inclusive em ações que são apenas gestoras. Por fim, a última classe de ativos são negócios locais, que é justamente aquela etapa mais anterior ainda, né? Antes mesmo de uma capitalização privada por algum fundo de investimento, que, por exemplo, são franquias, outros negócios locais e startups. Quando a gente observa quanto que poderia render um investimento em um negócio local, como, por exemplo, uma franquia, você observa que a taxa de retorno média por prazo, tá? Então, por exemplo, aqui de 18 a 36 meses é a maioria das franquias, de 12 a 18 meses ou um pouquinho aqui acima de 36 meses. Quando a gente pensa o prazo, nada mais é do que a relação de preço sobre lucro dado o mesmo lucro. Então, considerando aqui uma taxa de retorno em 30 meses, por exemplo, seria equivalente aqui a você ter um PL de aproximadamente 3, o que daria justamente no meio aqui uma rentabilidade de mais de 30% ao ano. Logicamente que isso daí embute um risco enorme, né? O risco de quebra, o risco trabalhista, por exemplo, o risco tributário, o risco específico daquele negócio, um risco pessoal muito grande, né? Sendo que você não tem esse risco quando você apenas compra ações em bolsa e você não tem nenhum trabalho, inclusive o trabalho e a sua própria expertise aplicada a um negócio local. Passando então a pergunta do rapaz, será que eu compro um ETF ou será que eu mantenho esse meu apartamento que está rendendo 1,2% ao mês? Rendendo 1,2% ao mês significa uma rentabilidade anual de 14%, portanto a gente vê um preço sobre lucro, né, de 100 em relação a 14% de rentabilidade ao ano, daria um PL de 6,94. Quando a gente observa quanto é que é um PL de 6,94, daria essa rentabilidade aqui até superior ao limite observado de maneira geral com imóveis no globo, tá? Então ele está no limite de maior risco em imóveis. E o que significa risco em imóveis, né? Fora a questão local, né, que logicamente, né, por questões econômicas, por questões urbanísticas, pode ter uma valorização ou uma desvalorização. Por exemplo, peguei um exemplo clássico para mostrar para você, os dividendos do fundo imobiliário Edifício Almirante Barroso, que sempre pagou ali acima até de R$20, R$25 por cota e do nada perdeu o contrato, portanto o que aconteceu com as ações? Caíram demais, né? Ela já foi negociada a mais de R$5.000 e hoje estava sendo negociado a R$1.156. Lógico que quando você tem imóvel físico, você não vai ter uma desvalorização porque você não está olhando para a cota. O preço do apartamento, o preço do seu imóvel, ele não é observável dia a dia. Mas certamente, se eventualmente para render tudo isso é porque ele está em uma situação de maior risco ou de vacância ou está, enfim, em más condições, que pode exigir alguma reforma, alguma coisa nesse sentido. Até se o mercado não for muito eficiente, é possível também na localidade em que ele se encontra, mas também se ele não for eficiente, também não será eficiente em locar o imóvel. Então, se você quer reduzir o seu risco, claramente faz sentido uma maior diversificação, mas se você aceita esse risco, que no meu ponto de vista é muito grande para você estar locando um apartamento, um imóvel por 1,2% ao mês, considere ficar no seu imóvel, mas considere também que você tem um risco enorme. E eu suspeito que você não está considerando os impostos, né, que você se investe na pessoa física, deveria pagar até 27,5%, reduzindo drasticamente a sua rentabilidade aí de 1,2% para 0,9%, 0,8%, então considere isso também. Mas respondendo diretamente a pergunta, será que eu invisto em um ETF? Para você saber qual é o nível de risco que você está assumindo, eu procurei aqui no ETF.com todos os ETFs de ações que negociam com um equivalente, um PL aproximadamente de 7. Quando a gente procura o PL, né, o Price to Earnings Ratio de 7, ele ficaria quanto aqui? Aproximadamente nessa faixa, portanto, seria equivalente a você investir nesse imóvel em termos de risco, né? Ou você investir, por exemplo, no FEMS, que é de Small Caps em emergentes, ou também, por exemplo, no Mortgage Real Estate ETF, que é um fundo de crédito imobiliário nos Estados Unidos, né? Então você também poderia ganhar praticamente 8% ao ano em dólares, ou alguns outros também mais ou menos nessa categoria aqui, o SDIV, por exemplo, de dividendos, que eu já mostrei que não faz muito sentido, e alguns outros, né, por exemplo, da Nigéria ou do Paquistão também, você teria praticamente este mesmo nível de risco, considerando que o mercado ele precifica bem, considerando o PL, certo? A relação preço sobre lucro. Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Não esquece, então, a série A Sua Carteira Global, que eu vou mostrar todo passo a passo gratuito e online como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global. O link está na descrição deste vídeo. E não esquece de passar esse vídeo ali
pro colega de trabalho, pro seu tio, pro seu primo, para todo mundo que sabe que precisa ter uma carteira de aposentadoria global e não apenas ficar ali investindo no que a mídia financeira fala para você, aquela ação que vai subir, aquela ação que vai cair, porque isso não faz sentido algum. Então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!